Você sabia que em Todo Mundo em Pânico 4, o cenário do banheiro usado na paródia de Jogos Mortais ficou tão idêntico ao original que os próprios produtores de Jogos Mortais pediram permissão para usá-lo em Jogos Mortais 3. Anna Faris revelou que não queria participar do filme, mas não conseguiu recusar um cachê de $1 milhão. Ela, como Cindy, e Regina Hall, como Brenda, são as únicas atrizes a aparecerem nos 4 primeiros filmes da franquia. Curiosamente, o King Kong de 2005 aparece no cartaz promocional do filme, mas não está no longa. Essa também foi a primeira vez que a personagem Brenda apareceu em destaque em um pôster da franquia. A cena em que Shaquille O'Neal precisa acertar um lance livre para se salvar junto com o Dr. Phil é uma piada interna. Apesar de ser considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, Shaquille O'Neal era notoriamente ruim nos lances livres. Originalmente, o roteiro de Todo Mundo em Pânico 4 deveria satirizar filmes de super-heróis. Mais tarde, a ideia foi reaproveitada no spin-off Super-Herói, O Filme. Este filme também seria inicialmente o encerramento da franquia. No entanto, após seu lançamento, Todo Mundo em Pânico 5 começou a ser desenvolvido. Lançado em 2013, o quinto filme acabou sendo um reboot com uma abordagem totalmente diferente. Uma nova história e nenhum dos personagens anteriores retornando. Você sabia que em O Fantástico Sr. Raposo foram criados ao todo 535 bonecos para a produção do filme? Só o Sr. Raposo teve 17 versões diferentes, e cada uma delas precisou ser feita em 6 tamanhos distintos, totalizando 102 bonecos apenas para ele. O diretor, roteirista e produtor Wes Anderson optou por gravar as falas dos atores fora do estúdio em locações reais, para tornar as interpretações mais naturais. Eles gravaram em florestas, sótãos, estábulos e até subterrâneos. Segundo Anderson, isso trouxe mais espontaneidade às performances. O livro O Fantástico Sr. Raposo, de Roald Dahl, foi o primeiro livro que Wes Anderson teve na vida. Ele ganhou de sua mãe, Texas Ann Burroughs, durante uma feira de livros em Austin, Texas, quando tinha cerca de 7 anos. Ele guarda esse mesmo exemplar até hoje em sua estante. No livro original, humanos e animais nunca interagiam diretamente, então não ficava claro se conseguiam se entender. No filme, porém, isso muda, como na cena em que o Sr. Raposo conversa com Franklin Bean, que responde normalmente. A paleta de cores do filme é majoritariamente outonal, com tons de amarelo, laranja e marrom, quase sem verdes e azuis. O personagem Christopherson, no entanto, usa roupas azuis, justamente para destacar o fato de ser um estranho naquele ambiente. Na cena final do supermercado, todos os personagens estão tomando caixinhas de suco de maçã da marca Beans, menos Ash, que toma suco de uva, um detalhe sutil para reforçar que ele é diferente dos demais. O filme tem quase 56 mil quadros individuais e foi o primeiro longa de animação de Wes Anderson. Apesar disso, ele mantém várias marcas registradas do diretor, como disfunção familiar, estética colorida e estilo visual único. Você sabia que em Curtindo a Vida Doidado, durante anos se falou sobre uma possível continuação do filme, com Ferris agora na faculdade ou já trabalhando, mas a ideia acabou sendo descartada. O próprio Matthew Broderick achava que o filme não precisava de uma sequência nem de atualizações. Para ele, a história retrata um momento e lugar específicos que o público gosta justamente de revisitar como uma cápsula do tempo. O diretor John Hughes foi quem criou pessoalmente o quarto de Ferris, inspirando-se no próprio quarto que teve quando estava no ensino médio. Ele descrevia o espaço como uma bagunça organizada cheia de referências da cultura pop, algo que refletia bem a mente criativa e caótica do personagem. Para parecer realmente acabado na cena da delegacia, onde interpreta um viciado, Charlie Sheen ficou mais de 48 horas sem dormir antes da gravação. O resultado ficou tão convincente que a cena se tornou uma das mais lembradas. Os atores Cindy Pickett e Lyman Ward, que interpretam os pais de Ferris no filme, acabaram se casando na vida real depois das filmagens, mas o relacionamento durou até 1992, quando se divorciaram. A cena final na garagem foi gravada no início do outono, então as folhas das árvores estavam começando a amarelar. Para manter a ilusão de que ainda era verão, a equipe teve que pintar cada folha de verde à mão, todos os dias antes das filmagens. Se você reparar bem, na cena em que a câmera mostra os 3 amigos olhando para o carro destruído, dá para ver o reflexo de uma árvore amarela com várias folhas caídas na janela. E aquela Ferrari vermelha do pai do Cameron não era um Ferrari de verdade. Como seria caro demais destruir um carro original, foram criadas 3 réplicas, usando chassi de MG e carroceria de fibra de vidro, só para serem danificadas à vontade. Durante o desfile, várias das pessoas que aparecem dançando, como o trabalhador da construção civil e o limpador de janelas, nem faziam parte da equipe do filme. Eles simplesmente começaram a dançar quando ouviram a música tocando, e o diretor John Hughes achou aquilo tão divertido que mandou os cinegrafistas gravarem tudo e incluir no filme.
Você sabia que em Whiplash, Em Busca da Perfeição, há uma cena em que J.K. Simmons dá um tapa em Miles Teller. Nas primeiras tomadas, o tapa era apenas simulado. Mas para a versão final, os dois decidiram gravar com um tapa de verdade. E foi justamente essa cena intensa que entrou no filme. Durante as cenas de ensaio mais pesadas, o diretor Damien Chazelle propositalmente não gritava "corta", fazendo com que Miles Teller continuasse tocando até ficar exausto, para trazer ainda mais realismo ao momento. Embora um dublê visual tenha sido usado em algumas cenas, foi o próprio Miles Teller que executou toda a performance de bateria, tocando sobre trilhas previamente gravadas. Cerca de 40% da trilha sonora final contém as batidas reais tocadas por ele. O diretor e roteirista Damien Chazelle inicialmente não conseguiu financiamento para o longa, então ele decidiu transformar a história em um curta-metragem que foi exibido no Festival de Sundance em 2013. O curta venceu o prêmio do júri e, com isso, ele conseguiu o financiamento necessário para produzir o filme completo. Whiplash foi filmado em apenas 20 dias. Curiosamente, um dia inteiro foi dedicado a uma cena no escritório do personagem Fletcher que acabou sendo cortada do filme. Ainda assim, Chazelle acredita que essa cena foi essencial para fortalecer a química entre Miles Teller e J.K. Simmons. Falando em Simmons, sua performance foi tão marcante que ele ganhou 47 prêmios por seu papel como o implacável Fletcher, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante. Você sabia que no filme Drive, o ator Ryan Gosling foi além da atuação para se preparar para o papel? Ele mesmo restaurou o Chevrolet Malibu 1973 que seu personagem dirige no longa. Embora o filme conte com vários dublês especializados, Gosling também realizou várias cenas de ação por conta própria, após concluir um curso intensivo de direção de manobras e colisões. O jeito estranho que o personagem segura o volante, com os polegares por fora ao invés de dentro, pode parecer incomum, mas é a forma usada por dublês profissionais. Isso ajuda a evitar fraturas nos polegares em caso de colisão durante as cenas de impacto. O relacionamento entre o motorista e a Irene, interpretada por Carey Mulligan, é marcado por poucas palavras e muitos olhares. Isso aconteceu porque tanto Gosling quanto Mulligan sentiram que as cenas entre os dois deveriam transmitir mais emoção e atmosfera. Por isso, optaram por cortar várias falas do roteiro. Mulligan até brincou que filmar Drive foi como passar horas encarando o Ryan Gosling com intensidade todos os dias. O personagem de Gosling é notoriamente calado. Ao longo de todo o filme, ele fala apenas 116 frases, somando 891 palavras no total. Um exemplo claro de atuação minimalista. Curiosamente, apesar do foco do filme em carros e perseguições, o diretor Nicholas Winding Refn não gosta de carros, não tem carteira de motorista e já foi reprovado no exame de direção 8 vezes. Mesmo sendo um thriller de ação mais contido, os trailers promocionais passaram a impressão de que seria um filme no estilo Velozes e Furiosos. Isso gerou frustração em parte do público, tanto que uma mulher chegou a processar o estúdio por não ter recebido o que esperava do marketing. Após muitos boatos sobre uma possível sequência ou derivado de Drive, o próprio Refn confirmou em 2016 que isso nunca vai acontecer. Não, nunca haverá um segundo filme de Drive. Ele termina de forma imperfeita, e é exatamente por isso que funciona. Você sabia que em 2001, Uma Odisseia no Espaço, não há nenhuma fala nos primeiros 25 minutos do filme, até uma comissária de bordo falar aos 25:38. E nem nos últimos 23 minutos, sem contar os créditos finais. Somando esses dois longos trechos e outros momentos menores sem falas, o filme tem cerca de 88 minutos completamente silenciosos, o que representa 59% do tempo total de exibição. A impressionante cena dentro do centrífugo da nave Discovery foi filmada em um único cenário real construído especialmente para o filme. Ele girava de verdade para permitir cenas como a do personagem Frank correndo. O cenário girava em volta dele, criando a ilusão de que ele estava correndo de cabeça para baixo, enquanto na verdade ele continuava sempre no chão. Já a icônica cena da caneta flutuando dentro da nave foi um verdadeiro desafio para Stanley Kubrick e sua equipe. Depois de meses testando diversos efeitos, todos sem sucesso, Kubrick resolveu simplesmente colar uma caneta com fita adesiva dupla face, na época recém-inventada, em uma placa de vidro transparente que foi posicionada na frente da câmera. Dá até para perceber o momento em que a comissária puxa a caneta do vidro com os dedos. O único Oscar que o filme levou foi na categoria de efeitos visuais especiais, e o prêmio foi entregue a Stanley Kubrick.
Esse acabou sendo o único Oscar da carreira dele, mesmo com 13 indicações. No entanto, muitos técnicos que participaram da produção ficaram insatisfeitos com o fato de Kubrick ter sido o único creditado, já que o trabalho visual foi um enorme esforço coletivo. Depois disso, a academia mudou suas regras de elegibilidade para os prêmios técnicos. Após o fim das filmagens, Kubrick mandou destruir todos os cenários, modelos e documentos técnicos para garantir que nada fosse reaproveitado por produções de ficção científica de baixo orçamento. Segundo Douglas Trumbull, responsável pelos efeitos visuais, o volume de filmagens feitas foi cerca de 200 vezes maior do que o tempo final exibido no cinema. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!